Neemias, no capítulo 8, no versículo 10. Vou ler o versículo 9. Quando ouviram a leitura do livro da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote, mestre da lei, e os levitas que estavam ali explicando a lei, disseram a todo o povo: este é o dia sagrado para o Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem se lamentar e nem chorar. Vão agora para suas casas, façam uma festa, repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este é o dia sagrado para o nosso Deus. Portanto, não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, engrandecemos e bendizemos o teu santo nome, pois tu és Deus, que diminua eu para que tu cresça, no nome de Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. Nessa situação estava acontecendo que já estavam no 7º ano que eles já estavam morando. A história diz que Neemias, o povo de Israel, estava no exílio, porque pecaram, porque erraram e foi levado para a Babilônia. Então Neemias, servindo ao rei, Deus dá a graça, ele sente no coração de voltar para a sua cidade, para Jerusalém, para reconstruir uma cidade que tinha sido devastada. E o rei atendeu o pedido de Neemias, tocado por Deus. Neemias vem para Jerusalém com o propósito de reconstruir os muros de Jerusalém, para que a vida pudesse voltar ao normal e a cidade pudesse ser novamente edificada. E ali para o 7º ano, eles conseguiram. Mas isso não foi fácil, não foi do dia para a noite. Foram muitas lutas, muitas guerras, muitas batalhas, dificuldades que eles passaram para que eles pudessem conseguir reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias foi perseguido, as pessoas não queriam que ele realizasse aquele sonho de reconstruir a cidade, as pessoas perseguiram ele, aconselharam ele a fugir, sair escondido e fugir, para que ele não corresse o risco de morte. Portanto, ele foi persistente, corajoso, foi forte diante das dificuldades e das adversidades, com o propósito de conseguir construir os muros de Jerusalém. E ele consegue construir os muros de Jerusalém. Agora ele reúne todo o povo, ele agora como governador daquela cidade, daquela região, ele reúne todo o povo juntamente com Esdras, sacerdote e mestre da lei, para proclamar a palavra, anunciar às pessoas, trazer as pessoas a uma reflexão de tudo aquilo que havia acontecido na vida deles. Por que passaram por aquela situação? Por que houve tanto sofrimento, tanta luta, tanta tristeza, tanta opressão? E ele começa a fazer a leitura. O sacerdote, Esdras, começa a fazer a leitura do texto sagrado e ensinar para as pessoas, orientar e encorajar as pessoas para que pudessem se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados. Porque o pecado é aquele que faz divisão entre nós e o nosso Deus. E o nosso Deus, ele quer nos abençoar. Embora ele já nos abençoou, nós só precisamos simplesmente tomar posse das suas bênçãos, de todas as suas orientações, todas as suas bênçãos para as nossas vidas. Para isso, nós precisamos estar muito atentos e próximos e desejosos de aprender mais e mais, de buscar mais e mais a sua face. E ele diz em Jeremias que quando nós buscarmos ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento,
ele deixará ser achado. E ele estava falando ali para as pessoas que o grande erro das pessoas, dos seus antepassados, foi que eles desprezaram a palavra de Deus, desprezaram a vida e a intimidade com Deus, e quando eles fizeram a opção por desprezar as orientações, a busca incessante e permanente por Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, o que aconteceu com ele foi perseguições, foi esse ceder às tentações e às ilusões da vida. E Deus ele vem falando isso por meio de Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha, gente, não vos conformes com este mundo, com o estilo de vida desse mundo. Porque se você se conformar com o estilo de vida desse mundo, é possível que venha para você tristeza, dificuldade, labutas, lutas e situações adversas que vocês não precisariam passar. Mas antes, transforme a mente de vocês pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que Deus estava falando justamente, eu quero abençoar vocês. Eu quero entregar tudo de bom para vocês. Eu quero fazer com que vocês possam fluir no todo o propósito, na plenitude da minha glória na vida de vocês, para que vocês passem os dias de vida nessa terra, dias de paz, dias de realizações, de alegria e descanso. Mas para isso, vocês precisam se aproximar de mim, largar o pecado, não ficar iludido com os desejos dessa vida, porque são enganosos, para que vocês possam buscar primeiramente o meu reino, a minha justiça, porque todas as suas vontades, todos os seus desejos, tudo aquilo que está no seu coração, Ele vai acrescentar. Deus ele entende a minha e a sua necessidade como seres humanos, mas é melhor nós recebermos de Deus do que nós queremos conquistar por nós mesmos, porque se nós conquistarmos por nós mesmos, temos as plenas condições de conquistar, porque Deus nos deu o poder de conquistar, mas será que isso vai ser bom? Então há um tempo determinado para todas as coisas, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de desejar, há tempo de conquistar o que você desejou. Mas tudo isso ao seu tempo, se nós deixarmos nas mãos de Deus, para que Ele possa nos orientar, no tempo certo nós conquistarmos aquilo que desejamos no nosso coração, priorizando Ele, a sua palavra, a sua justiça, o seu propósito, o porquê que nós viemos nessa terra, porque fomos chamados para essa terra. E ali ele estava falando, Neemias esclarecendo, Esdras esclarecendo ao povo, que por eles desprezarem as orientações de Deus, por eles se encantarem com os prazeres da vida do seu tempo, encantarem com as coisas que as outras nações estavam proporcionando, fez com que a fé, a vida espiritual deles fossem caindo a ponto deles pegarem e entrarem numa situação que era contrária a tudo aquilo que Deus havia estabelecido para eles. Deus sempre quer nos abençoar. Todas as orientações que Deus ele nos passa é para nos colocar no trilho do nosso propósito, para que um dia nós possamos chegar diante dele e dizer para ele: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e ele venha falar conosco: entrai-vos no meu descanso, benditos de meu Pai. Mas muitas das vezes nós somos meio que rebeldes, nós somos meio que teimosos, queremos fazer tudo do nosso jeito, da nossa forma. E a Bíblia diz que muitos são os pensamentos dos homens, muitos são os planos dos homens, mas aquilo que vai prevalecer será a vontade de Deus para as nossas vidas, o desejo dele para as nossas vidas. O que vai nos fazer felizes e realizados é a vontade de Deus para as nossas vidas. Daí a importância de nós sabermos e entendermos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, o porquê que nós estamos aqui, o porquê que Deus permitiu que nós, em meio a milhões que estavam concorrendo conosco no ventre materno, nós conseguimos e estamos aqui nesse tempo, nessa terra. Há um propósito determinado para todas as coisas. Nós não somos obra do acaso.
somos um povo chamado por Deus. A Bíblia fala que Ele nos chamou ainda informe no ventre materno para realizar boas obras. Mas quando nos distanciamos disso, é muito ruim, porque nos autodestruímos. E Neemias, o livro de Neemias, relata que Esdras estava tentando conscientizar as pessoas quanto isso. E diz o texto que eles começaram a entender e ver que de fato eles haviam errado, que eles haviam desprezado os ensinamentos de Deus, que eles haviam se encantado com as riquezas das nações que estavam à sua volta, com a vida mundana e o estilo de vida que estavam à sua volta. E por eles amarem e gostarem disso, eles se distanciaram de Deus a tal ponto que eles já não tinham mais a fé, o respeito, a reverência, o amor, a bondade, a misericórdia que seus antepassados, dado Abraão, Isaac, Jacó, haviam passado e ensinado para eles. E aquilo foi algo muito ruim, que levaram eles a sofrimento, perdendo pessoas que eles amavam, destruindo suas casas, seus sonhos, suas belezas, suas riquezas. E agora eles estavam tendo uma nova oportunidade de reconstruir, não apenas a cidade de Jerusalém, não apenas o templo, mas reconstruir a sua vida espiritual. Neemias, juntamente com eles, estava ali como mostrando que a reconstrução dos muros de Jerusalém era uma tipificação da reconstrução da vida espiritual daquelas pessoas. Era um momento de reconstruir, era um momento de voltar para Deus. Não era fácil, ele estava mostrando também que eles passaram por adversidade, que não foi fácil ter reconstruído, que muitos presenciaram aquelas dificuldades, muitos colaboraram, muitos colocaram a mão na massa, muitos investiram, doaram suas posses, seus bens, para que pudesse ser restabelecido os muros de Jerusalém. E daquela mesma forma como havia sido dificultoso, trabalhoso, para que eles pudessem conquistar, mas diante da perseverança, diante da fortaleza que eles construíram em si, mediante Deus, eles conseguiram. Então eles estavam mostrando que também era capaz, que era possível reconstruir uma vida espiritual fortemente ligada com Deus, que fizesse deles uma fé inabalável, fazendo com que 1.000 pudesse cair aos seus lados, 10.000 à sua direita, mas que eles não fossem atingidos. E naquele momento eles começam a estar atentos a todas aquelas palavras que Esdras falava, que Neemias demonstrava, que eles começaram a ficar contritos, de coração quebrantado, e começaram a chorar e ver o quanto eram miseráveis diante da graça e misericórdia de Deus para as suas vidas, que embora eles não merecessem, Deus havia lhe abençoado, lhe dando uma nova oportunidade para que eles pudessem recomeçar a vida da forma correta, voltando para os caminhos do Senhor, voltando para Deus. E daí surge a célebre frase de Neemias: vocês não precisam ficar tristes, vocês não precisam ficar desesperados, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E quando nós olhamos para essa situação, nós olhamos e vamos desconstruir e ver que, como que fez com que Neemias pudesse conquistar e reconquistar o coração do rei, reconstruir a cidade de Jerusalém. A alegria do Senhor é a nossa força. E a gente começa a perceber e olhar para que essas pessoas, tanto Neemias como tantos outros homens de Deus, quanto mesmo a nossa vida, quais foram os momentos em que nós demonstramos poder, quais foram os momentos que nós demonstramos milagres maravilhosos acontecendo na nossa vida. Foi nos momentos em que nós fizemos do Senhor feliz, agradamos e alegramos o coração de Deus. Neemias não conseguiu por um acaso, mas Neemias estava no coração dele a convicção e a vontade de alegrar o coração de Deus, de realizar o propósito de Deus. E eu digo para você que quando você alegra o coração de Deus, quando você se aproxima do Senhor, quando você se disponibiliza para Deus, para ser tudo aquilo que Ele te chamou para ser, o coração dele se alegra. E quando o coração dele se alegra, ali está a tua força, você consegue encontrar a sua força. E quando você está forte, você consegue conquistar coisas inimagináveis. Aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem, são as coisas que tem preparado para que o amam.
Imagine se Neemias fosse na sua força. Imagine se Neemias fosse no seu vigor. Mas ele não estava apenas no seu vigor, ele não estava apenas na sua força. Porque quando a nossa força ela se esgota, a força de Deus ela entra em ação para mover todas as muralhas, destruir fortalezas, acabar com as dificuldades e nos garantir a vitória. Neemias ele se colocava totalmente dependente a Deus, demonstrando a vontade de realizar os sonhos de Deus, de realizar o propósito de Deus, de ajuntar novamente o povo para que pudesse congregar, adorar, amar e bendizer ao nome do Senhor. E quando você encontra o seu propósito, quando você entende que você está nessa terra para realizar um propósito de Deus nesta vida, fazer grandes obras para o Senhor, você passa a contar com a graça e a misericórdia de Deus, e você vai ver pessoas 1000 caindo ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não sendo atingido, você vai ver Deus com as suas mãos fortes, poderosas, te sustentando pela destra fiel, te colocando de pé quando você tropeça para mostrar o quanto Ele te ama, teus inimigos te procurando e não te encontrando, porque Ele ama e te guarda, te protege de todas as coisas que você passa. Quantas adversidades que Neemias passou, mas Deus estava com ele. Quantas adversidades, quantas lutas que ele enfrentou, quantas perseguições que ele enfrentou, quantos inimigos que estavam atrás de Neemias para querer armar cilada para destruí-lo, mas Deus estava ali cuidando dele, Deus estava guardando ele, Deus estava protegendo. Quanto mais as perseguições se intensificava, mais ele se intensificava em buscar a Deus e a sua vontade e a sua justiça. E a Bíblia fala que todos aqueles que se aproximam do Senhor, Deus, Ele recompensa ainda mais. Se você quer viver uma vida feliz, se você quer viver uma vida de superação diante das dificuldades, as adversidades que a vida tem, a sua força, ela está na alegria do Senhor. Quando você se disponibiliza a alegrar o coração de Deus, quando você se disponibiliza a alegrar o Senhor, a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, portanto escrito está, sede santo porque eu sou santo. Se você quer se aproximar de mim, se você quer estar junto, se você quer estar ao meu lado, se você quer estar, seja santo. Santo significa ser separado, seja separado do pecado, seja separado das vontades humanas, as suas próprias vontades, coloque o seu eu em segundo plano, deixa Deus como prioridade na sua vida, e as coisas elas vão se chegar, vão se acertar, e você vai ser uma pessoa realizada, feliz e concreta. Veja a vida de Abraão, você olha a vida de Abraão, você vê que um homem fantástico, como que Deus abençoava aquele homem, como que aquele homem realizava tantas coisas maravilhosas. Qual era a força de Abraão? Qual era o poder de Abraão? Aonde estava o poder de Abraão? Na intimidade com Deus, no desejo de fazer a vontade de Deus, no desejo de obedecer a Deus, no desejo de conhecer mais a Deus, de aproximar mais a Deus. E a Bíblia chega a dizer, errai-vos, é um grande erro nós não conhecermos a Escritura e nem o poder de Deus. É o pior erro que nós podemos cometer, sermos pessoas que ficamos procrastinando, deixando para amanhã, amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu leio, amanhã eu busco, amanhã eu oro, e vai deixando e vai passando o tempo, e você não cresce. E Paulo chega a dizer em Hebreus capítulo 6, olha só, pelo tempo que vocês têm na presença de Deus, vocês já eram para ser mestres, já eram para estar ensinando outras pessoas, mas vocês se fizeram tão negligentes que vocês ainda são meninos, ainda são criança, vocês ainda precisam de leite, vocês não estão aptos para receber mantimento sólido, vocês ainda estão emburradinhos, chateadinhos, ainda estão querendo que as pessoas carreguem vocês no colo, quando vocês já deveriam estar contribuindo, colaborando para o crescimento da obra e da graça de Deus. E Abraão, homem extraordinário, mas você vê a dedicação de Abraão, a doação de Abraão, a alegria de Abraão, a humildade que Abraão tinha em reconhecer a soberania e a graça de Deus, a vontade de Deus para a sua vida, a ponto de levar, quando Deus pede seu filho em sacrifício, ele leva
seu único filho, aos 100 anos, sua esposa com quase 100 anos, dá à luz a um filho, quase 100 anos esperando uma promessa, uma vontade de ter filho, com a sua amada, com a sua esposa, e agora ele tem que levar seu filho para ser crucificado, mas ele sabia que Deus era prioridade na sua vida, na sua casa. A Bíblia fala, quando você pensa que você está fraco, aí que você está forte. Quando você pensa que se você tem um relacionamento profundo, íntimo com Deus, quando você pensa que você está fraco, quando você pensa que você já não aguenta mais, quando você pensa que já não vai suportar, que aquilo não vai ser suficiente para que você possa conseguir conquistar aquilo que você deseja, e você então entrega de Deus, a Bíblia fala, lançai todas as vossas ansiedades, todas as vossas dores, nas potentes mãos de Deus, para que o seu tempo Ele vos exauste, porque Ele tem cuidado de você. Quando você já não encontra mais força, quando você já não tem mais noção de onde ir, para onde ir, em que lugar você deve estar, qual é o caminho que você deve seguir, quando você já não tem mais expectativa, esperança de você conquistar aquilo que você colocou no teu coração de conquistar, e aí você se derrama diante de Deus. Você começa a lançar tuas ansiedades, tuas dificuldades, porque você tem relacionamento com Deus, porque você desenvolveu momentos íntimos com Deus. Você conheceu o Senhor, porque você conheceu o nome do Senhor, as misericórdias do Deus Todo-Poderoso, o quanto Ele pode te abençoar, o quanto Ele te ama, o quanto Ele pode fazer para você. Você entrega nele, as suas forças se esgotam, você está fraco, mas não, agora você está forte, porque quando as tuas forças, elas se esgotam, entra Deus na história, para mudar a tua história, e fazer aquilo que você não pode fazer, porque para Deus, todas as coisas são possíveis. Aonde estava o poder de Moisés? Moisés, como príncipe, teve conquistas significativas e relevantes ao lado do futuro faraó no Egito, mas a vida não era feliz, a vida não era completa, a vida não era plena. Mas a partir do momento então que ele decide buscar a Deus, conhecer mais o Senhor, os deuses dos seus antepassados, a vida dele começa a mudar. Ele até perde coisas, perde bens, perde status, mas ele encontra a paz, ele encontra a felicidade, ele encontra a grandeza, ele encontra um legado que deixa para todas as gerações. Enquanto existir a humanidade, iremos nos lembrar desse homem. Aonde estava o poder de Moisés? Aonde está o poder dessas pessoas? Veja que isso é um padrão que se repete. E você, quando você passa a entender o fundamento, o princípio desses homens era alegrar a Deus, era fazer a vontade de Deus, era conhecer mais a Deus, era conhecer a Deus. E quando você passa a conhecer a Deus, e é impossível você conhecer a Deus sem conhecer a sua palavra. Quando você passa a conhecer a sua palavra, você passa a conhecer a mente de Deus. Quando você passa a conhecer a mente de Deus, você se aproxima mais de Deus. E quando você se aproxima mais de Deus, coisas extraordinárias começam a acontecer por meio da sua vida. O cego começa a enxergar, o paralítico começa a andar, o surdo começa a ouvir, pessoas são salvas, pessoas que estão cegas espiritualmente começam a enxergar que há uma esperança, que há algo. Deus, Ele está satisfeito e alegra com a nossa salvação, por nós estarmos salvos, por nós estarmos reunidos. Davi, ele diz, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. A Bíblia fala que Ele está aqui, quando houver 2 ou mais pessoas reunidas no seu nome, Ele se faz presente, Ele está presente aqui. Mas a Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Imagina se nós nos empenharmos nisso, nós nos concentrarmos, nos dedicarmos a fazermos festas todos os dias no céu, trabalhando para que o pecador ele possa vir ao arrependimento, para que as pessoas possam voltar a se arrepender dos seus maus caminhos, possam se converter e vir para Deus. Nós temos perco grandes oportunidades, nós queremos conquistar o mundo, mas estamos tendo problemas, porque enquanto estamos tentando conquistar o mundo, estamos perdendo a nossa alma.
Porque, na verdade, Jesus ele disse para nós buscarmos primeiro o seu reino. Busca primeiro o reino, ele está dando uma dica, é o padrão que se repete. Busca primeiro o reino, alegra o coração de Deus. Entenda a vontade de Deus para a sua vida. Faça o céu ter festa constantemente. E todas as outras coisas, todas as suas necessidades, todos os seus sonhos, todas as suas vontades serão realizadas. Os teus sonhos você vai encontrar dentro dos sonhos de Deus. E vai haver fartura. E muito mais, porque Deus, a Bíblia fala que Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos, que nós pensamos ou que nós imaginamos. O segredo está na alegria do Senhor. É a alegria do Senhor que é a nossa força. Vocês lembram que eu disse? A força significa nós termos vontade de sorrir quando nós não temos motivos para isso. Deus falou para Josué, para que você possa vencer, você precisa ser forte e corajoso. Porque você vai enfrentar dificuldade, você vai enfrentar adversidade, seja ela no seu relacionamento conjugal, espiritual, financeiro, sentimental. As dificuldades elas virão, as adversidades virão. Jesus falou assim, eu venci o mundo, no mundo tereis aflições. Nós não podemos deixar nos enganarmos. Nós vamos enfrentar dificuldades, problemas, vamos passar por intensos desafios em nossa vida. E Paulo diz que com as armas humanas não são suficientes para que nós possamos resolver todos os problemas da vida. Quantas pessoas que têm se empenhado, dedicado, investido em recursos, em treinamentos, em terapeutas, em médicos, para encontrar soluções para os mais diversos problemas dos seres humanos. E muitos não têm conseguido. E na maioria dos casos, não têm conseguido encontrar a solução. Porque há situações que somente com as armas espirituais, porque essas são poderosas em Deus para destruir qualquer fortaleza vai ser destruída. Então teremos esses desafios na nossa vida, mas nós nos negligenciamos, não estamos conscientes de que a transformação para as nossas vidas está em Deus, a transformação de fato está em Deus, que a resposta que precisamos está em Deus. Quando nós nos negligenciamos a isso, estamos fadados ao fracasso em algum momento da nossa vida. Até quando nós vamos pagar para ver? É preciso você passar por dificuldades, por problemas, para entender que com Deus é vencer ou vencer. Neemias nasce num lugar estrangeiro, num país longe da sua nacionalidade, com conceitos diferentes, mas naquele momento ele se decide, fala assim, não, eu não sou desse povo, eu não sou babilônico, eu sou judeu, e eu preciso buscar as minhas origens, eu preciso buscar mais, encontrar mais, conhecer esse Deus, o porquê esse Deus é um Deus poderoso, se Deus fez tantas coisas maravilhosas no passado, por que eu não estou vivendo o melhor de Deus? E ele entendeu que quanto mais ele se aproximasse do Senhor, quanto mais ele alegrasse o coração de Deus, ele seria o homem mais realizado da sua geração, do seu tempo. E foi justamente isso que ele fez. Havia um rei poderoso, que controlava tudo, o rei era dono de tudo, mas todos os seres humanos, eles têm que se render ao nome do Senhor Jesus. E quando ele se rendeu a Jesus, buscou intensamente fazer a vontade de Deus, alegrar o coração de Deus, aquele homem poderoso, aquele homem que tinha na sua voz o comando de vida ou de morte, ele atende um pedido de um simples homem, de um simples funcionário, mas que era um grande homem diante de Deus. E ele retorna, ele recebe bens, ele recebe proteção, ele recebe orientação, ele recebe companheiros,
para que ele pudesse cumprir o seu propósito. Há um grande poder dentro de você. Há um grande poder dentro de você, dentro de mim, para fazermos o melhor. Quando Deus fala para Abraão, fala assim: Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Em ti será bendita a tua família, teus filhos, tua esposa, teu esposo. Em ti tem a oportunidade de ser bendito o teu funcionário, o teu patrão, os teus vizinhos, as pessoas que estão à sua volta. Em ti, se você souber alegrar o coração de Deus, buscar alegrar o coração de Deus, essas pessoas elas serão abençoadas. Você viverá um tempo de paz. Você conseguirá vencer as adversidades e os problemas da vida. 1000 vão cair ao seu lado, 10.000 ao seu direito, e você não vai ser atingido. Ainda que você tropece e caia, o Senhor vai te colocar de pé novamente, porque Ele entendeu que você é uma pessoa que tem buscado a sua presença, alegrar o coração de Deus constantemente. A sua força, o seu poder, Deus, Ele já nos fez mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Em qualquer situações que nós disponibilizarmos a entrar, nós somos mais do que vencedores. Se é na vida sentimental, eu sou mais que vencedor. Se é na vida conjugal, eu sou mais do que vencedor. Se é na vida financeira, eu sou mais do que vencedor. Se é na vida espiritual, eu sou mais que vencedor. Se é na vida social, eu sou mais do que vencedor. Ele já nos deu a vitória. O que preciso fazer é alegrar o seu coração para que eu possa tomar posse e as coisas acontecerem na nossa vida. Eu quero convidar você a se colocar de pé.